dia não resta a menor dúvida que a gente está numa atmosfera totalmente comunista, né? As pessoas são comunistas. O comunismo tem anticorpo porque eles têm uma dialética que não se sustenta, então eles vão trocando de preferências. Agora, tem coisas importantes para a gente realçar aí. Você vê que a Rússia, que está fantasiada de ortodoxa de direita, está criando o maior exército do mundo com a China, né? E dizem que essa aliança está por trás de todo esse Fórum de São Paulo, né? Que eles querem restituir a cortina de ferro com o Fórum de São Paulo. O Foro de São Paulo é a instituição que organiza a estratégia socialista na América Latina. Olha, a Internacional Comunista, ela se reúne de tempos em tempos. Por exemplo, em 2005, se não me falha a memória, teve uma reunião em São Paulo e, inclusive, o líder do PSDB à época, o Aníbal Mendonça, ele era deputado ou senador, fez uma nota lamentando, né, que houve uma reunião da Internacional Socialista e não foi convidado o PSDB para fazer parte. E o pessoal ainda insiste em falar que o PSDB é um partido de direita. Não, o PSDB é um partido de centro-esquerda, são sociais-democratas. A esquerda nunca se preocupou muito em definir o que era a palavra, o que era cada palavra que ela estava usando. Na verdade, existia muito essa ambição de você ser contra alguma coisa, de você unir todo mundo, e estamos juntos nisso contra alguma coisa, então estamos no caminho certo, né? Só que eles não diziam exatamente para onde que estavam indo e iam causando uma série de tumultos pelo caminho. Então estavam vendendo um futuro hipotético em nome do qual todas as ações no presente seriam justificadas. Aquilo foi muito fácil de entender e de aplicar aqui no Brasil, porque o debate público estava cheio desse pessoal propondo isso. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Antes que muitos latino-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, e uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Não, fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. De uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder. Chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Fazer uma saudação muito especial ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que em conjunto com o companheiro Fidel Castro foram os grandes iniciadores, fundadores, juntos com outros companheiros, do Foro de São Paulo. Atrás, você podia prever, por exemplo,
uma América Latina assim. Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Cuauhtémoc Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rúa foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves, o Evo Morales. Tabaré quis, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Hoje, o NAFTA, a União Europeia e o Pacto Asiático, 70% do comércio é intrabloco. Só 30% é exportado para fora do bloco. Aqui na América Latina, ou do Sul, ainda é 20%, 25%. Então nós temos muito para integrar. O governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc, porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Mataram al número 2 de la Farc, Raúl Reyes. E nós rendimos tributo a um buen revolucionário que foi Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Eu acho que hoje em dia não resta a menor dúvida que a gente está numa atmosfera totalmente comunista. Né? As pessoas são comunistas. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. Esteve ao lado do presidente Lula em todas as eleições desde 1989.